A história da enfermagem se inicia há muito tempo atrás, 100 mil anos aproximadamente, com os Homo sapiens. Mas não era a enfermagem propriamente dita. Eles faziam o que chamamos de práticas instintivas. Esse cuidado com seu semelhante era feito pelas mães, que protegiam seus filhos dos sacrifícios, pois acreditavam que as crianças atrapalhavam as caminhadas dos nômades. Essa prática, então, era pura questão de sobrevivência. Anos depois, por volta do século V, o homem foi expandindo seus conhecimentos sobre os meios de cura e agora as doenças eram ligadas ao misticismo. Aqueles que fossem atingidos pelas doenças eram tidos como castigados ou amaldiçoados pelos deuses. Então, eles iam aos templos em busca de cura que só era alcançada através da invocação ao deus Esculápio, o deus da medicina. Os responsáveis por fazer a ponte entre o homem e o Deus eram os mágicos sacerdotais. As práticas de saúde foram evoluindo, surgiu a filosofia e a ciência foi progredindo. Do século V a.C. até os primeiros séculos da era cristã, inicia-se uma nova fase, o período hipocrático. Hipócrates foi um filósofo que ficou conhecido como pai da medicina. Ele separou a medicina do misticismo. Foi nesse momento que tivemos o alvorecer da ciência. As doenças agora são explicadas pelo raciocínio lógico, pela relação de causa e efeito e observação de fenômenos, porém, com pouquíssimos conhecimentos anatomofisiológicos. Neste período, Hipócrates analisa as doenças baseado no desequilíbrio dos quatro humores: sangue, bile amarela, bile negra e catarro. Ele acreditava que a cura provinha do reequilíbrio humoral. Com a queda do Império Romano, no ano 476, temos o início da Idade Média, que se estende do século V ao XVII. Nessa época, as mulheres eram responsáveis pelas atividades de cuidado com os feridos de guerra e os enfermos. Porém, com a alta disseminação de doenças e epidemias e a forte ligação do povo ao misticismo, a Igreja passou a assumir esse posto, sendo percussora da lei, da caridade e da bondade, difundindo seu dogmatismo cristão. Durante esse período, aconteceram as Cruzadas, que tiveram grande influência no cuidado com os enfermos. As Cruzadas eram expedições militares organizadas pelos cristãos, com o objetivo de alcançar a Terra Santa, Jerusalém. Os expedicionários que participavam usavam uma cruz vermelha nos ombros, no peito e na bandeira. Daí o nome cruzada, derivada da cruz, símbolo de Cristo. Em meio a longas caminhadas, doenças e epidemias iam sendo disseminadas, havendo a necessidade de criar hospitais ao longo do caminho. É nessa época que se tem o aparecimento de fato da enfermagem, mesmo que ainda leiga e desenvolvida por religiosos. Por isso, podemos dizer que a enfermagem sofreu forte influência das cruzadas, pois a rígida hierarquia e a disciplina existente na vida militar foram assimiladas pelos pioneiros na formação dos primeiros enfermeiros. Nesse período também surgiu a Cruz Vermelha, que era um serviço de assistência voluntária aos feridos de guerra. Alguns de seus princípios são humanidade, igualdade, proporcionalidade, imparcialidade, neutralidade e independência. Com o Renascimento e a Reforma Protestante, muitos religiosos foram expulsos de mosteiros e conventos, o que levou a uma grande crise nos hospitais onde os doentes eram por eles cuidados. Sem ter quem os substituísse, recrutaram mulheres sem moral alguma para fazer esse trabalho, tornando a enfermagem algo inadequado para as mulheres de alta classe. Essa crise ficou conhecida como o período negro da enfermagem. Com a Revolução Industrial e o crescimento do capitalismo, a enfermagem torna-se uma prática profissional institucionalizada. Surge então a enfermagem moderna na Inglaterra, no século XIX. Em 1820, nasce uma mulher chamada Florence Nightingale. Essa inglesa, nascida em uma família de alta classe, cheia de conhecimentos, tinha dentro de si um desejo muito forte de cuidar dos necessitados. Ela tinha isso como um chamado divino. Florence, com sua dedicação, estudou enfermagem na Alemanha
e teve uma importante participação no período da Guerra da Crimeia. Ela, com seu cuidado e compaixão, passava por entre os leitos no período da noite segurando sua lamparina, levando aos feridos conforto, segurança e esperança. Por sua história marcante referente a seu ato de cuidar, Florence tornou-se um símbolo. Em sua homenagem, criou-se a primeira escola de enfermeiras, e sua lamparina tornou-se o símbolo da enfermagem. No Brasil, tivemos uma personagem muito importante, Ana Nery, a primeira da enfermagem brasileira. Durante a Guerra do Paraguai, Ana Nery se voluntariou para prestar assistência aos feridos, como uma forma também de rever seus filhos, que eram soldados de guerra. Chegando lá, ela se depara com um ambiente insalubre e, com muito esforço e dedicação, vencendo diversas barreiras como preconceito, Ana Nery implanta métodos que auxiliaram na melhoria das condições dos leitos e dos doentes, como banhos diários, limpeza dos alojamentos, entrada de luz solar, circulação do vento, cal na cabeça para matar piolhos, alimentação regular, entre outros. No fim da guerra, Ana Nery demonstrou cuidar das pessoas como seres humanos, sem olhar sua nacionalidade. Ela foi condecorada pelos militares e recebeu o título de enfermeira por seus atos de bondade no período da guerra. Após falarmos sobre alguns dos importantes pontos da história da enfermagem, podemos discutir um pouco sobre a formação da identidade profissional. A identidade profissional não se cria do dia para a noite. Ela se constrói durante a formação do profissional. Um enfermeiro precisa ter seu saber teórico e prático para construir sua identidade e se encontrar dentro da profissão, o que o leva a se orgulhar dela. E algo muito importante também é compreender as organizações existentes dentro da enfermagem, o que nos leva ao último ponto deste vídeo, as entidades de classe. Essas entidades se dividem em 4 grupos: a ABEM, o COFEM, o COREM e o Sindicato dos Enfermeiros. A ABEM foi a primeira organização profissional da enfermagem brasileira, fundada em 12 de agosto de 1926, quando ainda se chamava Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. Só em 1944 passou a se chamar Associação Brasileira de Enfermagem. Os filiados dessa entidade são voluntários e, por esse meio, ela se sustenta. Ela não tem fins lucrativos. Sua finalidade é congregar enfermeiros, obstetrizes, técnicos e acadêmicos de enfermagem, para promover o desenvolvimento técnico e científico, cultural e político, desenvolver pesquisas e o intercâmbio com outras organizações nacionais e internacionais, e divulgar as atividades de enfermagem. Atualmente, a ABEM, com sede em Brasília, funciona através de seções formadas nos estados e no Distrito Federal, as quais, por sua vez, poderão subdividir-se em distritos formados nos municípios das unidades federativas da União. O COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e o COREM, Conselho Regional da Enfermagem, são entidades de fiscalização do exercício profissional de enfermagem a nível federal e estadual, respectivamente. Criadas em julho de 1973, a filiação a essas entidades é obrigatória para o exercício profissional e abrange todas as características profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Participar das eleições para compor a diretoria também é obrigatório, sob pena de pagamento de multa. É competência do COFEM e COREM a aplicação de penas aos profissionais de enfermagem que cometerem alguma infração ao Código de Ética de Enfermagem, onde poderão ser aplicadas penas como: primeiro, advertência verbal; segundo, multa; terceiro, censura; quarto, suspensão do ofício profissional; e quinto, cassação do direito ao exercício profissional. E, por fim, temos o Sindicato dos Enfermeiros, que defende os direitos e interesses coletivos ou individuais da enfermagem. Filiar-se a essa entidade é facultativo, mas para aqueles que se filiam, é obrigatório o pagamento de uma mensalidade ou anuidade estabelecidas. Então, acho que deu para ficar por dentro da história dessa profissão tão show, né?